gente vai dar início à regra do quociente. Então a ideia é o seguinte: uma questão, uma situação que a gente pode enfrentar é ter que derivar funções como essa f de x que está aqui, né? E até então as regras que a gente aprendeu não nos possibilita calcular esse tipo de derivada. A gente saberia calcular se a função fosse só esse polinômio aqui de cima, por exemplo, ou se fosse uma multiplicação entre esses dois polinômios. Mas o quociente entre eles a gente não sabe. Na verdade, né, a gente não sabe calcular ainda a derivada do quociente de duas funções. Então, essa aqui é a pergunta, né? De forma geral, sendo uma função m de x escrita como quociente de duas funções f e g, como que a gente poderia calcular a derivada de m? É uma pergunta análoga ao que era feito na regra do produto, né? Então, inicialmente, antes da gente demonstrar para essa situação genérica, geral, que é o nosso objetivo, a gente vai demonstrar para um caso particular, onde a minha f vale 1. E ver qual seria a expressão dessa função aqui, qual seria a derivada de um m de x que fosse escrito dessa forma, né? Então, a gente quer entender qual é m de x que é dessa forma. E a gente vai ver que a resposta vai dar essa daqui. Tá? Então, isso que a gente vai mostrar aqui agora para começar a nossa aula. Então, como a gente não sabe nada sobre função, a gente recorre à definição. Então, a definição de derivada, vou começar aqui com a definição. Então, a definição da derivada da m de x vai ser o limite para h tendendo a zero de m de x mais h menos m de x dividido por h. Isso é igual. Substituindo na expressão a função m de x, da maneira que ela está definida, vou baixar um pouquinho para não bater com aquele vermelho, isso vai ficar 1 sobre g de x mais h menos 1 sobre g de x dividido por h, igual limite de h tendendo a infinito, h tendendo a zero, desculpa. Eu vou calcular o MMC dessas duas expressões que estão aqui. Tá? Então, o MMC entre g de x mais h e g de x vai ficar igual a, embaixo, né, da expressão, vai ficar o produto dos dois, g de x mais h vezes g de x. E em cima, o primeiro termo vai ficar só o g de x, e no outro termo vai ficar o g de x mais h. E além disso tudo isso ainda está dividido por h. Tá certo? Então eu tenho um quociente em cima e tenho uma outra expressão embaixo. Bem, fazendo dessa forma, o que a gente pode imaginar é que esse h também está dividido por 1. Né? E aí a gente sabe que a fração entre duas frações, o quociente entre duas frações, a ideia é eu mantenho a primeira, que seria toda essa que está aqui de cima, e multiplico ela pela de baixo invertida, ou seja, por 1 sobre h. Então, esse limite pode ser reescrito da seguinte forma. Limite de h tendendo a zero. Mantenho a expressão que está em cima, então é g de x menos g de x mais h, dividido por g de x vezes g de x mais h, e isso multiplicado por 1 sobre h. Quando eu faço eu posso separar, fazer essa parte da expressão dividida por essa, é uma multiplicação, né? E então eu posso reescrever assim, limite de h tendendo a zero. Se eu colocar um sinal de menos na frente, eu inverto a ordem desses dois caras aqui. Ó. Posso fazer isso. Então eu coloco menos. Isso vai ficar conveniente para a gente escrever isso como derivada. Né? Então, isso que eu fiz aqui não altera em nada, né? Dividido por h vezes 1 sobre g de x vezes g de x mais h. Tá certo? Vou passar uma linha vermelha. Tá tudo bem. Bem,
Quando eu passo o limite, veja, por eu ter colocado esse sinal de menos aqui na frente, eu alterei a ordem desse termo, né? E esse h, como aqui embaixo é uma multiplicação, eu colocar o h aqui, ou colocar g de x vezes g de x mais h, tanto faz também, não faz nenhuma diferença. Então, tudo isso eu posso fazer. O que eu quero fazer agora é fazer o limite de h tendendo a zero. Quando eu faço h tendendo a zero, tudo isso que está aqui dentro se resume à derivada de g, né? E essa parte que está aqui embaixo, isso fica g de x e aqui fica g de x também, porque o h tende a zero. Então, eu posso reescrever tudo isso, depois que eu aplico o limite, como sendo menos a g' de x, né, dividido, e essa parte aqui de baixo, né, o h tende a zero. Aliás, o h já entrou na outra expressão. Essa parte aqui de baixo, quando o h tende a zero, aqui embaixo fica g ao quadrado de x, ou g de x ao quadrado, ok? Que é essa expressão que está aqui em cima que a gente queria demonstrar. Então, para esse caso específico, né, minha m' de x é a minha menos a g' de x dividido pela g de x. Esse quadrado eu posso pôr tanto em cima aqui do g como aqui por fora dessa forma, que as duas maneiras são equivalentes. Vou aplicar essa expressão aqui nesse exemplo de baixo. Lembrando que isso só serve para o caso da m de x ser 1 sobre uma função. Tá? Então, vamos aplicar para o caso aqui de baixo. Então, a minha m', quem que é a minha g para essa situação aqui do exemplo? A minha g de x é a função que está aqui embaixo, é o meu x quadrado. Então, a minha m' de x é igual a menos a derivada da g, que é 2x, dividido pela g de x ao quadrado. Vai ser x ao quadrado. Isso dá menos 2x dividido por x à quarta. Isso dá menos 2 sobre x à terceira. Tá? Isso é o m' de x. E aí a gente já resolveu esse exercício. Mas a gente não, o objetivo dessa aula não é apenas uma expressão para esse tipo de função, e sim uma expressão para esse tipo de função. Tá bom? O que a gente fez agora é um passo que vai ser muito importante para a gente chegar no nosso objetivo final. Então, vamos fazer isso agora na próxima página. Então, agora a gente vai considerar que a minha função m é da forma f de x sobre g de x. E vamos calcular a derivada. Veja o seguinte, que eu posso escrever a minha m de x como sendo o produto de f de x por 1 sobre g de x. Concordam? E sendo assim, eu posso agora aplicar a regra do produto. Aplicando a regra do produto para esse caso específico, lembrando que essa parcela é uma função e essa outra parcela da multiplicação é a outra função, a minha derivada da m fica sendo, usando os termos que a gente tem nesse exemplo, a derivada do primeiro, f' de x, vezes o segundo, que é 1 sobre g de x, mais o primeiro, que é f de x, vezes a derivada do segundo, a derivada de 1 sobre g de x. Estou aplicando agora aqui a regra do produto, né? Essa derivada que apareceu por último foi aquela que eu acabei de desenvolver. Então, vamos substituir, né? Essa expressão então aqui é igual. Vamos repetir, né? Isso implica então que o m' de x é igual a f' sobre g de x mais a f de x. E agora, no lugar dessa expressão que está aqui, eu vou colocar aquela fórmula que a gente desenvolveu antes, que vai ser menos a g' de x dividido pela g de x ao quadrado. Escrito dessa forma. Tá bom? Então, sendo assim, esse sinal de menos que aparece aqui, eu posso colocar ele aqui na frente, e eu vou ter que fazer o MMC entre g de x e g de x ao quadrado, que dá g de x ao quadrado. Então, isso vai ficar embaixo g de x ao quadrado, ou g ao quadrado de x, né? E em cima, fazendo o MMC, vai sobrar um g de x para multiplicar com a f', então fica f' de x vezes a g de x, menos, que é esse menos que tem aqui, que está indo lá para frente,
a f de x vezes a g' de x. Então, essa é a regra do quociente. Se a minha função m foi escrita como quociente de duas funções f e g, isso implica que a derivada do m é igual à derivada da primeira vezes a de baixo, menos a de cima, vezes a derivada da de baixo, dividido pela de baixo ao quadrado. É importante frisar que, no caso da regra do quociente, a ordem importa. Quem está embaixo e quem está em cima tem que respeitar o seu lugar na fórmula. Não dá para inverter, porque se inverter, esse sinal de menos fica invertido na expressão e você chega no resultado errado. Então, nesse caso, da regra do quociente importa. Na regra do produto, isso não importava. Então, a gente vai usar essa regrinha agora para calcular a derivada dessa função, que era o nosso primeiro exemplo. A de cima... Opa, esqueci de alterar aqui. A de cima é quem a gente vai considerar que é a f de x. A de baixo é quem a gente vai considerar que é a g de x. Tá? Então, aplicando a fórmula, desculpa, né? Aqui eu chamei de f, no nosso caso na fórmula, aqui era m lá, né? A nossa formulinha. E essa f de x que eu chamei aqui é a nossa f de x da fórmula, tá? Então, acho que para ficar mais claro, entendam que eu quero calcular m' de x e aqui é o m de x. Tá? Então, vamos lá. Como que vai ser isso? A nossa m' de x, ela é derivada de cima. Qual que é a derivada desse polinômio? A gente já sabe fazer isso com uma certa habilidade. Então, vai ficar derivada do x² é 2x, derivada do x é 1 e a derivada do 2 é 0. Então, esse primeiro termo que a gente escreveu aqui é só referente a essa parte da fórmula. Tá? Agora, vamos escrever o g de x. G de x é a expressão que está embaixo. Então, vai ficar isso tudo vezes quem está embaixo. Quem está embaixo é x ao cubo mais 6. Tudo isso menos, que é esse menos que está aqui na fórmula. Agora, a f. A f é só copiar o polinômio de cima, x² mais x menos 2, vezes a g', que é a derivada da função g, que nesse caso é 3x². Tudo isso dividido pelo de baixo ao quadrado, x ao cubo mais 6 ao quadrado. Obviamente, isso daqui dá para você ajeitar, fazer distributivo aqui, fazer distributivo do outro lado, juntar quem tem os mesmos expoentes, mas, no fundo, a minha derivada é essa expressão que está aqui, tá bom? Então, é simplesmente uma aplicação da fórmula que a gente apresentou. Vamos aplicar mais um exemplo. Agora, em relação àquela interpretação sobre reta tangente. Então, encontre, que seria uma equação da reta tangente a essa curva no ponto dado. Então, a gente viu, né, que a equação da reta, quando eu tenho um ponto, e eu sei que ela tem que ser tangente à curva, então ela tem que ter o coeficiente angular igual à derivada dessa função no ponto que eu quero. Então, a minha fórmula vai ficar y igual a y0, onde y0 é a coordenada y do ponto por onde a função tangencia a curva, mais o meu m vezes x menos x0. x0 é a coordenada x do ponto. Só que a gente viu também que esse meu m que aparece ali é, na verdade, a derivada da função no ponto onde está passando. Nesse nosso caso, é a derivada da função em 1. Tá? X menos x0. Então, a gente já tem que é x0 e y0. Só falta saber qual é a derivada da f. Aqui está y, né? Mas eu posso olhar esse y como sendo uma função f de x. Tá? Então, posso pensar nisso como sendo uma função f de x. Então, o que eu preciso fazer, na verdade, é calcular quem é a minha f' em 1, para substituir aqui. Então, a minha expressão vai ficar y igual a e sobre 2, que é a coordenada y do ponto, mais a minha, que faltou linha, a minha derivada em 1, x menos 1.
esse 1 que aparece aqui e aqui, esse 1 que aparece a coordenada x do ponto por onde passa. Então, quem eu tenho que calcular é minha f' em 1. Né? Isso que eu não sei. A gente vai calcular primeiro a f' de x e depois substitui o 1 no lugar do x. Então, vamos lá. Para eu calcular a f', a gente olha para essa expressão, né, que está aqui em cima, e vê que isso é o quociente de duas funções. É o quociente entre a função e de x e 1 mais x². Então, olhando para a minha função f de x, está passando atrás aqui, f de x igual a e de x sobre 1 mais x², esse cara que está aqui é o que eu chamo lá na fórmula do de cima, e o que está aqui é o que a gente chama lá na fórmula do que está embaixo. Então, vamos aplicar a nossa formulinha para a gente responder. Então, fica sendo a derivada do que está em cima, a derivada do e de x é o próprio e de x, vezes o que está embaixo, 1 mais x², menos o de cima, que é o e de x, vezes a derivada do que está embaixo, que dá 2x, dividido pelo de baixo ao quadrado. 1 mais x² ao quadrado. Veja que dá uma expressão grande, né? Aparentemente complicada, mas o nosso interesse é saber quanto vale a f' de 1. Então, basta eu substituir o x por 1 nessa expressão. Então, vai ficar e elevado a 1, que é o próprio e. Quando eu substituo x por 1 aqui, isso daqui dá 2, menos e elevado a 1, que é o próprio e. Quando eu substituo x por 1, isso daí dá 2 também. Então, fica vezes 2, dividido pelo de baixo, que dá 2 ao quadrado. Em cima, se vocês notarem, isso daqui dá zero. Então, isso daqui tudo dá zero, essa expressão. Ou seja, a minha reta, que eu quero tanto achar a equação, é e sobre 2 mais 0 vezes x menos 1. Isso implica, então, que a minha reta que eu quero achar é e sobre 2. Essa é a equação da reta. Veja, ela não depende de x. Essa reta tem coeficiente angular zero. A interpretação disso é que essa reta é uma reta horizontal ao gráfico. Então, eu já sei que a minha função, a minha reta, tangencia o gráfico horizontalmente nesse ponto 1 e e sobre 2. Tá bem? Então, essa é a nossa interpretação e essa foi a regra do quociente. A gente ainda vai ver algumas outras regras que são muito importantes. Vamos ainda aprender a calcular a derivada de funções trigonométricas. Vamos ver a que eu considero a mais importante, que é a regra da cadeia, ainda mais para frente. E além dessas, alguns outros detalhes sobre as derivações. Mas nós já temos aqui uma quantidade boa de técnicas para conseguir calcular a derivada. Beleza? Abraço!